quantas vezes quem fala sobre os evangélicos e sobre as chamadas pautas identitárias colocou os pés numa igreja evangélica, num templo evangélico, numa comunidade pobre do Brasil? Provavelmente nenhuma, né? Porque se chegar lá, vai ver que aquele cara que é gay na comunidade frequenta, que a travesti é acolhida, que as mães solo estão lá, e não consegue compreender que aquele lugar, muito mais do que um lugar de perpetuação de uma moral, como se vê na internet, é um lugar de acolhimento real, com base territorial e que debate, sobretudo, as questões econômicas ou que são relacionadas à vulnerabilidade econômica das pessoas. Não por nada, a principal base dos evangélicos no Brasil não são os evangélicos, são as evangélicas, as mulheres negras, ou seja, aquelas que numa sociedade que estrutura a sua desigualdade a partir da questão de raça e gênero, subordinadas à questão de classe, é evidente, são as mais vulneráveis, né? Aquelas que enfrentam maior desigualdade. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender, né? A maneira como a extrema-direita inventou que nós falávamos sobre identidade. Eu, por exemplo, fui divulgada com um crucifixo me masturbando no Ele Não. Teve gente que virou contra o Ele Não, o maior movimento social do Brasil, por causa da fake news sobre o Ele Não. Entendeu? Então, acho que a gente precisa, primeiro, debater entre nós com base na realidade e não na narrativa que a extrema-direita faz sobre a realidade. 2, precisamos saber que a pauta do povo brasileiro, do povo evangélico e não, é a questão econômica, porque às vezes a gente tira isso para analisar e acha que é a pauta moral que está influenciando e esquece que os evangélicos são brasileiros e brasileiras que vivem em comunidades pauperizadas, com violência, com desemprego, né? Então, segunda questão é essa. Terceiro, acho que nós temos que enfrentar a partir da lógica adequada, que é debater a questão econômica. Eu quero que o nosso programa trate de economia de cuidados. Isso é feminismo. Eu quero saber por que no Brasil mais da metade das mães, quando são negras, não conseguem trabalhar. Que mundo do trabalho é esse que não acolhe as mulheres mães? Ser mãe é punição? Ser mãe é penitência? Na vila é. Na comunidade é. Porque não tem obrigatoriedade de repasse do governo federal para os municípios, de 0 a 3 anos, diminuiu vaga de berçário. Isso é programa que dialoga com as mulheres brasileiras. Então, aqui acho que tem diversas camadas de confusão nossa. Mas as né? pautas de direitos civis, legalização do aborto, legalização das drogas, Breno, deve ser deixada de lado na campanha? Eu nunca deixei pauta nenhuma de lado. O presidente Lula também não deixou. Eu acho que as pessoas estão... Agora, eu vou te dizer, o tratamento certo é fazer o que fizeram segunda-feira com a Michelle Bolsonaro nas redes sociais? Isso é identitário? Não, isso foi um erro da esquerda de cima a baixo. De cima a baixo. E depois coloca a culpa no pessoal que defende pautas de direito civil. Entendeu? Então, a gente erra em outros lugares e atribui o erro a isso. Acho que o nosso programa tem que ser um Qual foi o programa... erro cometido? Essa eu perdi. Qual foi o erro com a Michelle? A única imagem que circulou nas redes sociais da esquerda foi a Michelle de joelho, como se tivesse algum problema. Eu não vejo problema nenhum naquela imagem. Eu vejo problema em ela receber dinheiro do Queiroz. Para mim, esse é o problema dela. O problema não é a roupa que ela usa, o problema não é a fé dela, o problema é de quem que ela recebeu dinheiro na conta dela, mais dinheiro do que a gente vê na vida inteira, num mês, em 150 depósitos, sei lá quantos depósitos que recebeu dinheiro essa mulher. Então, entende? Então, assim, acho que a gente precisa saber o que são as pautas de direito civil, qual é a hierarquia. Entende, Breno? E a maneira como a gente aborda esse problema diante do povo. E a maneira como a extrema-direita mente que a gente aborda. E quais são os debates que nós fazemos nos diferentes ambientes. Nós nunca defendemos 90% das coisas que a extrema-direita diz que a gente defende. Assim como os templos evangélicos não defendem o que o Marco Feliciano defende. Lá dentro, na igreja, né? No Vilarinho, aqui em Belo Horizonte, onde eu estou, ou no Rubem Berta, em Porto Alegre, o debate é outro. O debate é como o povo vai comer. O debate é a violência que a mulher sofre em casa. Então, eu acho que a gente, realmente, né? Eu acho que a gente precisa se conectar mais com as razões pelas quais são as lutas pelos direitos civis que nós travamos, o que representa avanço para as mulheres, para os LGBTs, para os negros e negras brasileiros. Digo assim, o topo, né, da esquerda, porque essa turma, Porto Alegre não elegeu uma bancada antirracista debatendo identidade.
Elegeu debatendo o genocídio da juventude negra nas comunidades e deu-lhe um sarrafo em quem fazia tese sobre isso. Né? Mandou a burocracia para fora e trouxe a juventude comprometida para dentro. Olha o aviso, né? Isso é um tipo de aviso que a gente recebe.